Mas assim, sobre o processo, né? O que são? É o quê? Prova, entrevista? Porque na semana anterior a gente fez na Suíça, cara. Não sei se você já chegou a ver, mas assim, é uma loucura, sabe? O processo tem umas dinâmicas assim muito específicas, umas coisas meio assim, sabe? Os Estados Unidos é mais simples, acho que todo mundo já conhece, né? Step 1, Step 2 e tal. Como é que é a Austrália, Marcelo? O da Austrália, ele tem um processo bem estabelecido, mas ele tem algumas uns pathways possíveis diferentes. Assim. Então, chega um momento que você consegue começar a desviar para alguns caminhos possíveis. De forma geral, para quem está pensando, né, eu vou como generalista, eu acabei de pegar meu diploma, o caminho é uma prova teórica, né, médica, uma prova de inglês, aí tem as possibilidades de prova de inglês, que são várias, que ela pode usar, então todas têm um score mínimo que você precisa tirar. Depois dessas duas etapas, a pessoa ela já está apta a aplicar para começar a trabalhar na Austrália. Então, ela pode trabalhar em hospital, sob supervisão, ou ela pode tentar conseguir uma vaga na unidade básica, né, que aqui a gente chama de General Practice, né? Então, são essas duas vertentes que a pessoa tem. Se ela for para essa área de saúde da família, ela tem uma outra prova / entrevista que a gente chama de PESC, que é específica para essa clínica que ela está aplicando para a vaga de trabalho. Se ela for por caminho hospitalar, ela vai ter duas possibilidades de prova prática que ela vai fazer, né, durante esse processo, que vai ser um complemento para ela alcançar o registro geral. Uma delas é uma prova que é organizada pelo Conselho de Medicina da Austrália, a outra delas é um conjunto de avaliações que o próprio hospital que contratou essa pessoa pode oferecer. Então, são essas as vertentes de provas possíveis. Além disso, ela vai ter que passar por 1 ano, né, de trabalho sob supervisão, né, dentro de áreas pré-estabelecidas, clínica médica, clínica cirúrgica e emergência, desculpa. É isso aí. Legal, legal. Essa primeira prova, ela é parecida com a prova de residência do Brasil? Eu falo, cobra clínica, como é que ela é, assim, mais ou menos? O tamanho, a preparação também, né, para fazer? Sim. A primeira prova, ela chama AMC-MCQ, que significa Multiple Choice Questions, né? Então, são questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E. É uma prova feita no computador. Tem vários campos para você poder fazer a prova ao redor do mundo. Na América do Sul, Brasil é o local, em São Paulo, né? É uma prova com 150 questões, que tem duração de 3 horas e meia. E ela tem, sim, seus componentes parecidos com a prova de residência brasileira, né? Com maior percentual da prova sendo de clínica médica, depois clínica cirúrgica, depois a gente tem psiquiatria, tem ginecobstetrícia, tem pediatria, tem saúde pública, né? Uma das questões, né, que eu gosto de falar também é que a parte de saúde pública é realmente a parte de prevenção, não é aquela questão de leis, diretrizes que cobra com constância nas provas brasileiras, né? Então, não exige tanto esse conhecimento das leis australianas. Legal. E aí a prova de inglês, que assim, tem o TOEFL, como é que é? É o IELTS, tem o OAT também? Então, as provas possíveis para serem feitas o TOEFL, o IELTS, o Cambridge, o OAT e o PTE. Então, tem algumas possibilidades para a pessoa escolher. Legal. Não tem muita diferença entre, né, vai facilitar depois o processo se eu fizer uma ou outra. Não tem tanta diferença nesse sentido. É realmente você cumprir esse requisito básico. Quando eu converso com as pessoas, eu gosto bastante de dizer que as pessoas têm tido melhores resultados e facilidade em obter os resultados com a prova do PTE ou a prova do OET, que são provas um pouco mais tranquilas para as pessoas fazerem. Legal. Eu fiz o OET. É bem tranquilo, né? Assim, relativamente tranquilo. Acho que a preparação de 1 semana, 2, talvez. Depende ali, mas talvez 1 mês ali no máximo. Mas é uma prova relativamente tranquila, assim, de fazer. Acho que o TOEFL também, né? Dá para fazer, acho que sem muita... Exato. Dá para fazer várias vezes também, né? Dá para fazer, né? Uma das coisas também que a gente fala aqui do processo australiano em relação ao processo americano, né, que
né, a gente está conversando aqui juntos, acho que vai ser um pouco desse comparativo, né? Eu sei que quando você tem um fail, né, no Step 1, é um grande red flag para o seu segmento do processo, né? Aqui não tem essa questão, né, de você ter um fail na sua prova do AMC ou a prova do inglês, né, não é um red flag para você prosseguir no caminho. Pode fazer várias vezes, né? Se não deu certo, não tem problema, você pode fazer. Mas é o mesmo esquema de você marcar a prova ou já tem data fixa como no Brasil? Ela é uma prova com datas fixas, né? Mas você faz o agendamento, né? São várias datas possíveis, né? Então tem mais ou menos umas 6 a 8 datas por mês para você escolher. Por mês. E sendo que janeiro e dezembro não tem datas, né? Eles têm recesso nesse período. Tem tanto no período da manhã quanto da tarde, né? Mas quando você abre o site para agendar, então vai ter as datas que tem vagas disponíveis, né? Então pode ser que você entre lá e tenha poucas datas porque realmente está acabando. A prova, então, o único viés é realmente o tempo que você vai ter entre uma prova e outra, né? Para você estar agendando e refazendo, se você precisar refazer. E a questão do custo, né? Que é uma prova cara, né? Para ser feita. Qual que é o custo médio, assim? E como que a galera se prepara? Porque 1 ano para fazer a prova? Não, o tempo de preparação é mais curto, né? Então, entre 4 a 6 meses é um tempo legal para você estar se preparando para essa prova. Principalmente para quem está saindo da faculdade, como é uma prova parecida com a prova de residência, muita parte do que você já está estudando vai ser relevante para essa prova, então vai acabar matando um pouco desse conteúdo que você vai precisar estudar. O pessoal estuda muito por banco de questões, então tem alguns bancos de questões legais para as pessoas, né, acessarem, estarem fazendo as questões e revisando esse material. E em relação ao custo da prova, ela, se eu não me engano, está 2.900 e alguma coisa dólares australianos, e hoje o dólar australiano está cerca de 3,60, 3,70. Acho que é por aí. A prova é bem cara, assim, mas acho que é uma prova, né? O AT, ele custa 500, 600 dólares americanos, australiano. Exato. Um pouquinho mais. Legal, bacana, cara. E aí uma vez eu fiz isso, então, por exemplo, eu me preparei para a prova, né? Fiz a prova, fiz lá a prova de inglês, show de bola. A partir daí, o que você acha que é o próximo passo, assim, para a pessoa que pretende... Então, parte do processo envolve a decisão de quando a pessoa quer vir para a Austrália, né? Ou quando que ela está pensando em dar seguimento no processo. Ela pode já organizar o currículo, né? O currículo ele tem que ser feito no formato australiano, então isso é importante para a pessoa saber que não é o Lattes que ela vai jogar lá na internet e vai estar tudo certo, né? E aí ela vai estar entrando em sites de busca de vaga de emprego. E ela vai buscar vagas para entrar em algum, né? Eu vou entrar um pouco mais na questão do hospital, que é um pouco mais, vamos dizer, simples de explicar aqui no caminho, né? Ela vai buscar vagas que a gente chama de Resident Medical Officer. Então, o resident aqui não é o residente no Brasil, ele tem outra nomenclatura. Aqui, o residente, que seria o equivalente do Brasil, a gente chama Registrar. Ok. E essa vaga, ela é o quê? Você é médico? Qual que é a tua posição, assim? Você é médico, mas você funciona parecido como um interno no Brasil, né? Okay. Você tem autoridade de prescrição, você vai estar principalmente fazendo avaliações iniciais, por exemplo, vai fazer uma anamnese, vai fazer um exame físico, mas a questão de tomada de decisões não vai fazer tanto parte do seu rol de atribuições, né? Então, toda essa questão de decisão você deve escalar para o seu superior, que seja o residente ou o Advanced Trainee, que a gente tem, que é o residente da sub, né? Ou o seu chefe, que é o consultant. Entendi. E aí, depois que você faz isso, é 1 ano, né? Você faz, aí você aplica para a residência de fato. Depende de qual residência você está pensando em fazer. É verdade. Exato. Então, tem alguns caminhos, né? Então, se você cumprir todas as etapas referentes ao registro geral que eu comentei anteriormente, então a gente ainda não falou, a pessoa fez a prova de inglês, ela fez a prova teórica, ela trabalhou por 1 ano. São 3 etapas. Ela ainda tem a 4ª etapa, que seria a prova prática. Legal. Então, esse 1 ano que você trabalha, desculpa, você recebe? Exato. Aqui ninguém trabalha sem receber. O estudante recebe para ir para o hospital, todo mundo recebe para ir. Que legal. Então... Como? Depois desse período de 1 ano, aí você vai para a próxima fase, né? Exato. Se você cumpriu todas as etapas de prova prática
um ano de supervisão, aí você tem o seu registro geral. Aí, quando você começa a pensar em fazer alguma residência, você tem que entrar no site do college dessa residência. Seja, por exemplo, eu quero fazer cardio, então eu vou entrar no college de clínica médica, que aqui a gente chama de physician training, né? Ou eu quero fazer cirurgia, então vai ter o Royal Australasian College of Surgeons. E aí você vai lá, entra no site, e você tem que ver os requisitos para entrar na residência. Então, muitas delas vão pedir algo a mais além do registro geral. Então, a de residência vai pedir uma prova antes disso, que você vai ter que fazer. Não é uma prova classificatória, mas é uma prova que se você não passar, você não consegue aplicar para residência. Você vai ter que fazer pelo menos algum tempo, né, sob supervisão na área da cirúrgica. Então, você tem que ter algumas referências da área da cirurgia para poder aplicar. Então, tudo isso vai gerando um tempo para você entrar em algumas áreas. E o que acontece na realidade é que áreas muito concorridas acabam levando um tempo considerável para você conseguir entrar no treinamento em si. Então, por exemplo, eu quero fazer neurocirurgia. Geralmente você vai levar, para você construir esse currículo competitivo para entrar na neurocirurgia, mais ou menos 5 a 6 anos, pelo menos, de luta ali para chegar nessa vaga acreditada do treinamento. Legal. E 5, 6 anos fazendo esse RMO, né, que você falou? Não, aí você vai evoluindo nessa carreira. Você pode, por exemplo, trocar para um Senior RMO, aí depois você pode passar para um Unaccredited Registrar, que daí seria o residente, mas não vinculado ao programa de residência. Então, eles fazem isso aqui um pouco para ter um pouco de reserva de mercado, eu entendo, né? Mas para manter o sistema rodando, né? Então, é um residente com as mesmas atribuições, né? Com o mesmo salário e tal, mas ele não está vinculado com o college, esse tempo que ele está trabalhando também não está sendo reconhecido por training, e ele também não tem as mesmas oportunidades educacionais. Então, talvez algum treino específico, curso que o próprio college ofereça, essa pessoa não está recebendo. Mas essa pessoa também não está pagando a taxa anual do college, né? Bacana, bacana. E assim, falando de critério de residência, eu acho que nos Estados Unidos tem muita coisa do currículo, né? Então, assim, você tem um currículo muito forte. Na Austrália, assim, o que eles mais avaliam? É claro que tem uma variação, mas o que costumam avaliar? Por exemplo, a experiência de trabalho. Porque, por exemplo, é bem visto você ficar algum tempo no Brasil e só depois ir para a Austrália, ou é algo ruim? Porque nos Estados Unidos é algo ruim, né? Você pode virar um outro por causa disso, né? Como é essa visão na Austrália? Por exemplo, pesquisa e publicação. É algo que eles avaliam, ou algo muito forte quanto nos Estados Unidos? Qual que é mais ou menos os critérios? Tem entrevista? Para essa vaga inicial de trabalho, não tem muito uma cobrança de um currículo forte. É sempre legal que a pessoa traga um pouquinho de bagagem de trabalho, porque às vezes é complexo para o próprio australiano entender que a pessoa graduou e veio para cá direto. Por que eu falo isso? Porque aqui na Austrália, a graduação ela não inclui o internato. Então, a pessoa ela gradua, depois ela faz o internato. Então, ele pensa, pô, o cara graduou e não trabalhou, o que ele sabe, né? O que ele já fez na vida. Enquanto o nosso internato já é considerado 2 anos de experiência aqui, né? Então, eu acho que o sweet spot, talvez, né, que a gente falaria de tempo de trabalho, de experiência, ou o tempo ideal para a pessoa ter, seria em torno de 2 anos, para ela já ter uma exposição legal, mas também não ficar muito tempo no Brasil. Acho que seria interessante esse tempo, também é um tempo legal para a pessoa, talvez, conseguir arrecadar mais fundos para fazer o processo e tal, né?